por que o Brasil vive uma eterna corda bamba financeira? Imagine um cenário onde deputados e senadores decidem aprovar projetos bilionários sem dizer de onde vai sair o dinheiro. O nome disso é pauta bomba. Independentemente do Alcolumbre, o Centrão chutou balde, né? Do tipo... nenhum pudor de ser abertamente irresponsável, né? O que você acha que está acontecendo? Na visão de analistas conservadores, estamos diante de um teatro macabro que brinca com o seu dinheiro. De um lado, um Congresso que tem o poder de gastar, mas recusa responsabilidade. De outro, o governo Lula, que sempre gastou mais do que arrecadou, implorando socorro ao Supremo Tribunal Federal. O que acontece hoje em Brasília não é só uma crise política, é a tempestade que pode afundar a economia, gerar inflação e pavimentar o caminho para um novo impeachment. Vou te apresentar a anatomia desse caos institucional. Siga o IXG. Aqui, a notícia não vem pronta, ela vem analisada, contextualizada e sem filtro ideológico. IXG, informação para quem quer entender e não apenas reagir. Para entendermos o jogo, o que é uma pauta-bomba? É qualquer projeto do legislativo que cria uma despesa gigantesca para os cofres públicos ou reduz a arrecadação sem indicar de onde sairão os recursos. Segundo críticos, é como o síndico decidir construir uma piscina no prédio e deixar a fatura para os moradores pagarem no mês seguinte, sem aviso. Tem a ver com uma dinâmica que está sendo construída, sobretudo de 2013, 14 para cá, em que o Congresso vai ganhando cada vez mais poder sem ter uma responsabilidade correlata. E aqui eu vou explicar. Hoje o Brasil vive o pior dos mundos em termos de sistema. Porque, teoricamente, a gente vive um regime presidencialista, em que o executivo tem muita responsabilidade e sofre muitas responsabilizações, mas a gente tem um executivo que é, em algum sentido, desprovido de dentes, e aí quando a gente está falando de dentes, a gente está falando de orçamento, por um legislativo que delibera de acordo com seus próprios interesses, sem sofrer nenhum tipo de sanção. No epicentro dessa crise, o Senado, sob o comando de Davi Alcolumbre, aprovou um pacote que pode ultrapassar 200 bilhões de reais em impactos fiscais. Falamos de renegociação de dívidas de produtores rurais, pisos salariais astronômicos e aposentadorias especiais. Medidas maravilhosas para o eleitor, mas que carregam uma bomba relógio. E aqui a engrenagem do populismo se revela. Como apontam especialistas, os parlamentares hoje funcionam quase como presidentes de grandes sindicatos. Eles buscam maximizar ganhos eleitorais. Se a economia explodir, a culpa será do executivo. A política abraçou a dinâmica das redes sociais. O que importa é postar o vídeo dizendo "eu aprovei o seu benefício", monetizando a atenção. E o eleitor fica com a ilusão do ganho e a realidade da conta. A análise desse cenário sob a ótica da responsabilidade fiscal expõe a hipocrisia do governo de esquerda. O governo Lula, que agora se diz apavorado e cobra responsabilidade, é o mesmo que substituiu o teto de gastos por um arcabouço ineficiente. Suas contas no TCU revelam descontrole e déficits. Lula gerou a crise fiscal estrutural. O resultado de gastar mais do que se ganha é o aumento brutal da taxa de juros. Com os juros nas alturas, setores produtivos como o agronegócio começam a se sufocar e pressionam o Congresso por resgates. É o ciclo vicioso do estatismo. De fato, nós fomos aí surpreendidos com um conjunto de matérias com um relevante impacto fiscal que avançaram ontem na pauta do Senado. Muitas delas com impactos, como vocês já estavam comentando, com um impacto em centenas de bilhões de reais, então algo muito preocupante, que coloca em risco a solidez não só da política fiscal, da política monetária. A gente tem como reflexo importantíssimos desestruturar todo o arranjo macroeconômico do país. Então, de fato, é algo que nos preocupou e nos preocupa muito,
E, de fato, o conjunto dessas pautas que avançaram, elas têm potencial de impacto de centenas de bilhões de reais. Então, portanto, realmente... Os reflexos dessa guerra são devastadores para você, pagador de impostos. Se essas pautas bombas forem sancionadas, as consequências serão um aumento explosivo da dívida pública e a inflação desenfreada. Quando o Estado não tem dinheiro, ele se endivida, encarecendo o custo de vida. Pior ainda, o desespero trouxe um terceiro ator à arena. O ministro Gilmar Mendes, do STF, foi às redes sociais ameaçar barrar essas pautas, atuando como um político governista. Ignorando a separação dos poderes, o STF sinaliza que será o guarda-chuva de Lula. Essa interferência cria uma insegurança jurídica absurda, onde o orçamento não é decidido por eleitos, mas sim por canetadas de juízes. O Senado aprovou algumas pautas classificadas como pautas bombas que poderiam ali abrir um rombo financeiro no erário. E aí, o que aconteceu? Teve gente reclamando, deputado, senador, presidente, ministro da Economia? Não. Gilmar Mendes, o decano do STF, reclamou das pautas aprovadas por Davi Alcolumbre. Coloque em tela cheia para quem nos assiste. Olha lá o que disse o Gilmar. Veja, não é de competência, insisto, do decano do Supremo Tribunal Federal opinar pela aprovação de pautas no Legislativo. O que disse esse senhor? Olha lá, o fundador do Gilmar Palusa. O Congresso Nacional não pode criar despesas a serem suportadas por estados e municípios sem indicar a fonte de custeio. Ao invés de alcançar os objetivos pretendidos, a aprovação das propostas pode produzir efeitos inversos, como desemprego na própria categoria que se buscava proteger e precarização dos serviços públicos prestados à população. Isso é o que disse o candidato ao Senado pelo Estado. Não. É o decano do Supremo Tribunal Federal. Olha o senhor aqui, ó, esse senhor. Gente, olha o que ele disse. Essa pauta que vocês aprovaram vai gerar desemprego para a categoria X, etc. É um discurso político. Eu falo, um dos problemas do nosso país é que a gente normalizou o absurdo. Era para esse senhor estar discutindo a pilha de processos que todo mês se acumula na sua mesa. Era isso que era para ele discutir. Não vir da opinião dele. E veja, o Senado havia aprovado as pautas há algumas horas. Não tinha nem 24 horas, porque isso foi ontem. Da tarde para a noite. Ele correu para se posicionar. Quer dizer, ele foi mais rápido que deputados e senadores em meio a uma eleição, um período pré-eleitoral. Olha que absurdo. Chegamos a um ponto crítico da democracia. Vivemos a repetição de um filme sombrio. Em 2015, pautas bombas patrocinadas por Eduardo Cunha destruíram a governabilidade de Dilma Rousseff, resultando no impeachment pelo descontrole fiscal. Hoje, Lula enfrenta o mesmo abismo, afogado nas dívidas que ele criou. A diferença é que agora a presidência corre para os braços do STF, escancarando um compadrio que fere a liberdade econômica e atropela a Constituição. Um Estado que incha para comprar o aplauso fácil sempre entrega a miséria no dia seguinte. Se você está cansado de ver seu dinheiro usado como moeda de troca, não fique calado. Compartilhe este vídeo, deixe seu comentário sobre o Congresso e o STF e inscreva-se no canal IXG para análise sem amarras. O futuro do Brasil depende de quem entende o jogo.